Olá pessoal, meu nome é Helder Menezes, eu sou médico ortopedista e eu quero falar para você que é jovem, que nasceu depois de 1996 principalmente. Eu estava lembrando aqui, há exatos 20 anos eu era um estudante universitário, estava fazendo meu primeiro ano de medicina lá na UFG e eu lembro que foi um movimento lá no campus, que era tudo junto ali, humanas, biológicas, e todo mundo naquele movimento para a eleição presidencial, foi quando o Lula foi eleito. E todos nós muito entusiasmados, eu lembro meus amigos pregando adesivos, usando camiseta, né, cantando Lula lá é a esperança. E hoje quando eu olho para trás, depois de 20 anos, né, que a gente construiu família, a vida avançou, eu vejo conversas com esses mesmos amigos, né, e a gente olha para trás e fala assim, como que a gente era idealista de um mundo achando que ia mudar o mundo. E a gente quando é jovem a gente acha que vai mudar o mundo. Por que a gente acaba acreditando nessa ideologia, né, com uma tendência à esquerda? E eu fui pesquisar para poder entender isso, porque eu fui ver que tem estudos mostrando que por volta dos 20 anos de idade, a cada 3 jovens, 2 se dizem identificar por políticas, por princípios de esquerda. Por quê? Porque ele se identifica com a questão da sensibilidade para temas sociais, de um Estado que é um Estado maior, que pode ajudar mais a população, certo? Mas existem dois pontos interessantes. É porque a esquerda, querendo ou não, ela ocupou as universidades e acabou havendo uma doutrinação marxista. Esse ponto é muito importante. Por exemplo, a Unicamp tem hoje mais ou menos 1.684 obras de cunho de esquerda e apenas 123 obras de cunho de direita. Teve um estudo no Mercosul, 84,5% dos professores de história se dizem preferirem siglas de esquerda. E isso acaba sendo passado para os alunos. Eles vão aprendendo e criando essa ideologia de que a possibilidade de mudar o mundo é essa doutrina, né, mais voltada para a esquerda. Mas um terceiro ponto é muito importante. Existe um psicólogo que fez um estudo e ele fala assim, existe um efeito de manada. Se você não defende temas como minorias, feminismo, misoginia, questão da liberdade de escolhas da sexualidade, você acaba sendo, de certa forma, deixado de lado. Você sofre assim, um preconceito dentro da universidade. E aí você acaba, então, por efeito de manada, saindo da universidade com esse pensamento. Então eu queria falar para você, por que mudou? Aquele mesmo estudo fala que depois dos 50 anos, a cada 3 pessoas, 2 já mudam e tem mais uma tendência a ideologias de direita. Porque essa pessoa entrou no mercado de trabalho, entendeu que ela precisa empreender, construir, ela começa a criar família, ela começa a pensar na educação dos seus filhos, ela começa a perceber que a vida é diferente daquilo que essa ideologia romantizada ela fala. Então eu queria deixar essa mensagem para você, porque eu já fui jovem um dia e hoje eu sei que eu posso mudar o mundo de outras maneiras muito diferentes, que esse socialismo que é pregado, ele não, em lugar nenhum no mundo ele se mostrou eficaz, pelo contrário. Se a gente pegar historicamente, ele produziu centenas de milhões de miseráveis e milhões de mortes. Então, a gente pode mudar o mundo de outra maneira. E hoje, nesse momento, eu vejo assim, que a gente tem uma decisão muito importante a fazer. Talvez você não concorde com algumas falas, algumas atitudes do presidente. Eu também não concordo. Mas muitas vezes eu não concordava com meu pai. Eu não concordo com muita coisa até hoje. Mas eu ainda continuo ouvindo ele. Talvez o seu pai está falando para você hoje, sua mãe, algumas pessoas mais velhas, para você tentar abrir um pouco a sua visão, abrir um pouco a sua mente e pensar diferente. Porque eles já têm uma estrada, eles já têm uma vivência maior do que vocês, do que eu. E eu continuo ouvindo. Então pense nisso. Eu vou deixar 2 perguntas para você. Qual país que a gente olha hoje em que o socialismo realmente mudou, melhorou a vida da população, principalmente a população mais humilde? E segunda coisa, por que quando a gente olha para esses países, aqueles governantes, eles vivem as benesses do capitalismo e pregam, né, a questão do socialismo para a população? A vida não é uma luta de classe, a vida somos todos nós dialogando, construindo um mundo juntos. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu queria que a gente pensasse nisso. Pense nisso antes de você escolher o seu próximo presidente. Forte abraço.